Então, bom dia pessoal, aqui é o professor Eliseu. Nós vamos estar concluindo, ou pelo menos aqui adiantando, que nós vamos estar falando sobre a vinda dos imigrantes para o Brasil. Na aula passada, eu já tenho um vídeo lá no canal que falou do convênio de Taubaté. O convênio de Taubaté, ele vai ser medidas, né? Vai ser a questão de fazer medidas de empréstimos para salvar o setor cafeeiro. Era a elite cafeeira que já se encontrava. Então, eles vão apenas estar fazendo aí para salvar, né, algo deles. Então, para você ter uma ideia. Então, vejam aqui, uma data bem importante, nós vamos ter esse ano aqui, ó, 1890 e 1930 são um período, né, que vai ter a maior quantidade de imigrantes que vai vir para o Brasil. Então, são 5 milhões e 500 mil europeus vindo para o território brasileiro. Não só imigrantes europeus, mas nós vamos ter também asiáticos também. Então percebam que nós vamos ter essa imigração tanto europeus quanto asiático. Então vejam aí. E não esqueçam que em 1888 nós vamos ter a data da abolição da escravidão, que esse ano é comemorando mais de 130 anos. Comemorando, não tem nada do que nós comemorarmos a abolição da escravidão, porque que eu sou contra, né? Ou pelo menos eu tenho meus pontos negativos a falar da abolição da escravidão. A Lei Áurea, ela vai assinar, vai dar, né, o papel, o negro agora é livre. Mas eu quero deixar a minha crítica, quando se refere à lei da abolição da escravidão, a Lei Áurea, a esta lei, o papel que dá com que o negro agora livre, ele não vai dar as condições necessárias para que o negro fosse inserido dentro da sociedade. Então, isso é algo que foi forçado, a própria elite, né, vai estar forçando essa abolição, a própria Inglaterra vai estar pressionando e também vai ser um meio deles impedir do que houvesse a reforma agrária, né, tão desejada aí, essa questão da reforma agrária em território brasileiro. Então já deu para ter dado uma pinceladazinha. E só no período de Vargas, né, de 30 em diante, que nós vamos ter a diminuição da quantidade de imigrantes vindo para o Brasil. Então percebam aí essa questão da imigração, né, essa data aqui de 1890 e 1930, vai ser o período que vai mais se intensificar a questão da imigração vindo para o território brasileiro. Então, a questão da imigração, não esqueçam, ó, nós vamos ter essa imigração tanto de europeus, né, nós vamos ter muito a questão da Europa, né, imigrantes vindo da Europa, nós vamos ter imigrantes vindo da Ásia. Aí vocês podem até imaginar, se eu perguntar, professor, como é que essa quantidade de imigrantes vai vir para o Brasil? Será que é só a ideia deles quererem agora questão de branquear a população brasileira? Também tem relacionado com a questão de branquear a população brasileira. Você nem sabe o nome certo é branquear, né? Mas vamos lá. Se você for perceber, alguns fatores vão fazer com que a quantidade de imigrantes venha para o Brasil. Ó, nós vamos ter crise, vai favorecer, né, a questão de imigrantes vindo para o Brasil, né, a questão de não é nem crime, o nome certo é perseguição. Deixa eu só reformular aqui essa resposta aqui. Então, vejamos aqui. Nós vamos ter essa quantidade de imigrantes que vai vir para a Europa. Então, eu vou mudar aqui a cor, coloque bem aqui. Só botar assim, ó, perseguição, nós vamos ter, viu, ó, perseguição. Pode ser perseguição religiosa, né, que vai ser aqui. Nós vamos ter crise. Nós vamos ter fome, viu? Isso favorece com que haja
essa questão da imigração. Então, assim, a Europa estava um burbúdio, né? Estava passando por problemas financeiros, a questão da fome, perseguição religiosa e tudo mais, e o Brasil vai receber essas pessoas. Mas eu quero deixar bem claro, que isso aqui é bem interessante, eu acho que eu ia esquecer. Por exemplo, não pensem que agora eu vou para o Brasil, eu vou sair agora aqui da Europa e eu vou morar, né? Vou ter uma vida boa. Porque na realidade, o Brasil aqui, os cafeicultores, eles diziam vantagem, né? Só falavam vantagem para o povo vir para cá, que era uma terra boa, né? Que as pessoas iam enriquecer, iam ficar bem de vida. Mas um detalhe, a questão dessa vinda de imigrantes, sempre os cafeicultores eles deixavam uma ideia. Um detalhe, sempre no caso aqui os brasileiros, né, os cafeicultores, eles financiavam. Então percebam aqui, ó, se eu financio um imigrante vindo para cá, ó, financiar. Não pensem que esse financiar, será de graça. Nunca nesta galáxia, nunca nesse planeta que algo financiado vai ser assim, você não vai pagar. E um detalhe, na realidade, muitos não sabiam que esse financiamento eles iam pagar. Então, muitos vinham para cá e não sabiam que iam ter que pagar. Então, eles passavam um bom tempo em determinada lavoura até pagar a dívida. Poderia ser, né, alguns historiadores comentam que podem ser a faixa de 7 anos, 6 anos. Então, tinha um determinado período que você vinha, né, praticamente sem saber, porque não tinha dinheiro, então o Brasil vai facilitar. Depois a Europa vai barrar, não só a Europa, mas a Ásia em si, porque eles iam para cá pensando, né, que essa ajuda seria de bom grado, mas na realidade iriam pagar depois. Então já até deu uma pincelada, e eu quero deixar bem claro, essa imigração ela tinha uma finalidade. Ela vinha, ó, em grau menor, nós vamos ter aqui, ó, esse grau maior, café. Por que veio mais para o café? Porque era a lavoura principal. Não esqueçam que a economia do café era principal no território brasileiro. Os outros não tinham, o Brasil não se industrializava. Na realidade, o Brasil nunca quis se industrializar. Se quisesse ter se industrializado, seria o país mais desenvolvido comparado a outros, né? Que a gente sabe que tem muitos países aí industrializados de primeiro mundo. O que vai forçar o Brasil se industrializar será a questão da Primeira Guerra Mundial, um dos fatores, viu? Então, a questão da industrialização, eu vou falar ainda, eu acho que na próxima aula, já na sequência, o Brasil será forçado por causa da Primeira Guerra Mundial, que a gente vai falar, vai ver ainda, depois eu vou detalhar isso aqui lá. Então percebam que aqui a quantidade de imigrantes ela é bem razoável. Só de italianos, percebam que nós temos uma porcentagem bem grande, ó. Italianos, de quantidade de imigrantes que vieram para o Brasil, isso aqui é um 3, viu? Ó, porque esse 3 não ficou muito legal. Então aqui, ó, 33% era só de imigrantes italianos. Portugueses, 29% de imigrantes. Então percebam que a maior parte será da Europa. Espanhóis, 15% de imigrantes que vai vir para o território brasileiro. Percebam a quantidade de imigrantes. E esse aqui, ó, 23%, olha aí, ó. Perceba que a quantidade de imigrantes será bem razoável, principalmente de imigrantes europeus. Então, essa outra porcentagem aqui é uma mistura, né? Podemos dizer assim, é uma mistura de todo tipo de... o restante, né? Das outras nações que vão vir para o Brasil. Então, esse amarelo é o mais adequado, ó. Vejam, 23% nós vamos ter alemães, né, vindo ainda da Europa. Vejam que nesse restante aqui tem vários, ó. Sírios, russos, que é do leste europeu, já próximo ali da África, da Ásia. Então vejam, ó, o restante, ó, 23%, alemães, japoneses, sírios, russos, australianos e libaneses. Esse aqui era o 23%, só 23% desse grupo. Percebam que há uma boa parte aqui
será, ó, italianos, vejam aqui, ó, 33 italianos, portugueses 29 e 15% vai ser só de espanhóis. Percebam que nós temos uma quantidade razoável de imigrantes aqui, ó. Percebam que esses aqui são apenas, ó, apenas europeus. Então, vejam que a quantidade de imigrantes aqui é bem razoável, ó, quantidade de imigrantes aqui. Então, vejam quais são os setores aí que esses imigrantes eles vieram para o Brasil. Então, vou só concluir aqui dos imigrantes, né? Nós vamos botar essas 3 setas, né, para a gente estar concluindo esta primeira parte. E eu quero que vocês depois deixem um comentário de vocês, deixem a sugestão, o que vocês acharam de interessante, algo que vocês ainda não sabiam, o que chamou a atenção, vocês podem estar comentando lá também, podem estar sugerindo algumas aulas de história, algumas aulas de geografia. Eu quero que vocês façam, né? Eu quero estar ajudando da melhor maneira possível, né? Nós vamos ter aí vestibulares, depois eu estarei fazendo a questão de alguns exercícios, dando os macetes aí para na hora da prova vocês não ficarem tão perdidos, né? Tanto vai ajudar aí quem está fazendo o ensino médio, fundamental. As dicas que eu vou dar será bem interessante, que se você prestar atenção nas minhas dicas, você vai se dar bem em qualquer prova de humana. Porque eu, como professor de história, eu estarei dando os macetes para que você possa se sair bem nas provas. Então, pelo menos aí, se você presta atenção nas dicas, um 7, um 8 estará garantido, com certeza. Então, para a gente estar concluindo e estar só relembrando, vejam que nós vamos ter esta questão dos imigrantes que vão vir para o território brasileiro. Vejam aqui as datas, viu? Esses imigrantes aqui será de 1890, né? Os imigrantes que vão vir para o Brasil. A 1930, é o período que nós vamos ter mais imigrantes. De 30 em diante vai declinar a questão dos imigrantes, porque Getúlio Vargas vai criar leis para diminuir a quantidade de imigrantes brasileiros, imigrantes europeus ou qualquer tipo de imigrantes em território brasileiro. Então vejam, aqui é a data, né, dos imigrantes que vão vir com maior intensidade. Depois vocês podem tirar dúvida, podem estar pesquisando, mais ou menos conforme os anos, a quantidade de imigrantes que vai vir para o território brasileiro, vocês podem estar fazendo também isso. Então, finalizando aqui essa parte, vejam aqui as datas, 5.500.000 de imigrantes, tanto europeus quanto asiáticos, vai vir para a lavoura do café, né? A lavoura de café, a maior parte desses imigrantes. Não esqueçam que a maior parte dos imigrantes vai vir aqui, ó, para trabalhar na lavoura de café, que era o produto da vez. Aí nós vamos ter a indústria, que vinha capengando, né? O comércio e também o setor de serviços. Então percebam que são as áreas que vão ter imigrantes em território brasileiro. Aí podem ver também que eles vão vir, muitos vão estar vindo por causa de perseguição, né? Pode ser perseguição religiosa, perseguição política, porque essa perseguição aqui, ela não é só religiosa, né? Então vejam aqui, ó, só para finalizar um detalhe, ó, religiosa. Podem ser também por perseguição religiosa e também por perseguição política, viu? São os itens que política. Também a questão da perseguição, né? A questão da perseguição tem esses itens aqui. Então, vejam que essa vinda dos imigrantes, eles vão estar vindo para a mão de obra, mas muitos deles estavam em situações bem críticas e vão vir para o território brasileiro. Não esqueçam que eu disse aqui essa questão de financiar. Quem financiava, ó, quem vai financiar esta mão de obra bem aqui, deixa eu ver se com o amarelo fica melhor, será, ó, deixa eu botar aqui no formato maior. Quem vai financiar essa mão de obra bem aqui será, ó, os barões do café.
viu? Não esqueçam, quem vai financiar aqui, ó, será os barões, viu? Os barões do café vão financiar essa vinda, ó, barões do café vão financiar essa vinda dos imigrantes para cá, mas eles vão trabalhar por um determinado período que eles não sabiam para pagar essa dívida. Então vejam aqui alguns imigrantes em solo brasileiro, então eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido, né, essa vinda dos imigrantes para cá. Eles estão relacionados a vários itens e a gente sempre, depois a gente pode estar fazendo uma live sobre a questão da imigração, a questão da discriminação do negro. Então, pessoal, valeu, desejo aqui bons aprendizados, deixem o seu comentário e também dê sugestão para que eu possa estar elaborando algumas aulas para vocês. Eu estarei fazendo também exercícios para ampliar ainda mais a mente de vocês. Então, valeu e fui! Pessoal, eu vou pular aqui. Então, vamos pular aqui, deixa eu ver. Então, pessoal, esse próximo aqui, nós vamos estar vendo aqui, né, na sequência. Esse próximo aqui, a gente vai estar ainda a continuação. Então, vejam, agora nós vamos falar sobre a população brasileira em atividade. Então, nós já demos uma pincelada à questão dos imigrantes aqui. Essa parte aqui vai ser um pouco mais rápida. Então, vejam aqui, ó. Aqui nós vamos ter indústria. Percebam aqui essa questão da indústria, ela é a maior parte dos trabalhadores, vejam aqui, essa parte aqui, uma laranja mais forte, e nós vamos ter aquelas outras duas mais apagadas. Então, a maior parte dos trabalhadores estão concentrados nesse setor da agricultura. Se você for perceber a indústria, ela é menor. Olha aqui, ó, a indústria ela está nesse setor bem aqui, ó, é 13,80, né? 13,8 aqui mais ou menos a porcentagem dos trabalhadores na indústria. Então percebam que a indústria ela era muito pouca, não era desenvolvida. E serviço, olha aqui, ó, só uma porcentagem de 18, tá meio apagado, no caso é 16,5, então vejam aqui a porcentagem, né? Essa cor aqui não combinou muito, mas dá para entender. Então, vejam aqui para vocês terem uma ideia da porcentagem. Então, eu vou escrever bem aqui, ó, 16,5% será no setor de serviço. Então, vejam que o setor de serviço, é só lembrar lá da aula passada, que a questão do café foi a maior parte de trabalhadores que vieram para cá, porque era o produto da vez. Se você perceber, o café era o produto, isso aqui é um 6, ó. O café era o produto da vez. Eu vou apagar e tentar fazer aqui melhor. Então, percebam que o café era o produto da vez, então, por isso que a porcentagem no setor era bem razoável. Eu vou colocar aqui de verde que fica melhor. Então, percebam aqui a porcentagem no setor, no setor de serviço. Então, vejam que a porcentagem era muito pouca, né? Tanto nessa porcentagem aqui quanto na indústria. Então, 16 aqui, 0,5% era no serviço. Vejam que a agricultura era a maior parte, viu? A agricultura aqui era em torno, né, uma porcentagem bem razoável de quase 70%, 69,7%. Vejam que quase 70% era apenas no setor de serviço, para vocês terem uma ideia, a questão daqui, ó. No caso aqui era a agricultura, perdão, ó. Vejam aqui como a agricultura era o produto da vez, vejam a questão do café, ó. Cultura, viu? A agricultura era o produto da vez, a porcentagem bem razoável. Nós vamos ter bem aqui isso aqui, ó, serviços, era uma porcentagem bem pequena, que nós sabemos o restante vai ficar aqui. E nós vamos ter também, bem aqui na parte
da indústria. Veja que a indústria era muito pouco, 13,8%. Então veja como o Brasil não era um país industrializado. Vai começar a se industrializar só depois da década de 30 em diante que vai começar, né? Principalmente, é claro que da Primeira Guerra Mundial vai também começar, mas vai se intensificar principalmente na era Vargas, quando nós formos falar do serviço na parte da era Vargas. Então, vou falar direitinho. Então, veja que a indústria era um setor bem pequeno, né, no termo de industrialização, para vocês terem uma ideia. Então, 13% indústria, 16,5% serviço e quase 100%, uma boa parte da porcentagem ficava no setor de serviços, no caso da agricultura, no território brasileiro. Então, vejam que a porcentagem aqui é bem razoável, né? Então, vejam que a agricultura era o produto da vez e era a maior parte que ficava no setor da agricultura. Eu quero estar aqui nessa outra parte que é interessante. Veja, nós vamos ter as cidades mais industrializadas. Eu quero que vocês entendam por que essas cidades vão ser as mais industrializadas. Nós temos São Paulo, nós vamos ter Rio de Janeiro, que nesse período era... Esse R não ficou muito bacana, deixa eu apagar aqui. Nesse período aqui, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, viu? Só de 1930 em diante que a capital vai mudar para a capital Brasília, viu? Então, vejam aqui, ainda era a capital do Brasil, Rio de Janeiro e Rio, nós vamos ter aqui, ó, Rio Grande, vou botar só abreviado aqui, ó. Rio Grande do Sul era as três, não significa que as outras não vinham capengando aí no seu processo de industrialização, vimos. Então percebam aqui que São Paulo era uma porcentagem bem razoável, né? Esse não ficou muito legal, esse bem aqui. Então percebam que o Rio, no caso aqui São Paulo, era, e percebam que ainda hoje é a cidade mais desenvolvida, né, mais rica, mais industrializada do Brasil. Aí vocês podem até se perguntar por que, professor, que essas três, principalmente São Paulo, por que São Paulo é a cidade mais desenvolvida, é a cidade mais rica do país? Vocês têm que lembrar que a riqueza ela sempre foi concentrada nessa região aí. Percebam que os grandes presidentes do Brasil, os cafeitores, eles principalmente eram dessas áreas. Então, a região vai se desenvolver nessa área. Então, você tem que, para entender ainda mais, ficar mais claro, podemos dizer assim, esse desenvolvimento, né, essa industrialização aqui, tem que lembrar desde a formação do Brasil. Eu não dei para me botar aqui, mas só lembrar. As capitanias hereditárias, elas vão começar a se desenvolver nessa região. Lembram que São Vicente, que hoje é o estado de São Paulo, era a região, no caso, depois nós vamos ter Salvador, depois nós vamos ter a região de São Vicente, que hoje é o estado de São Paulo. Então, perceba que vai ter, desde as capitanias hereditárias, né, o desenvolvimento vai ser concentrado nesta região aqui, ó. O desenvolvimento, todo o lucro, desenvolvimento vai ser aqui, ó. O desenvolvimento vai ser concentrado, vai ser concentrado nesta região aqui, viu? Desde o início da formação. E o restante do país, principalmente no Nordeste, né? O Nordeste brasileiro vai ser a região mais pobre, e é hoje a mais pobre, o Nordeste é a região mais pobre, porque nós sabemos que ela foi deixada de lado, viu? Não houve desenvolvimento nessa região, apenas Pernambuco, por causa do ciclo da cana-de-açúcar, que será a região mais desenvolvida. Mas, na realidade, o restante do Nordeste, o restante do país, será deixado. Então, não tem preocupação em desenvolver a região do Nordeste, porque os barões, né, as pessoas principais, vão ser concentradas principalmente naquela região sudeste, né, sudeste do Brasil, que é hoje São Paulo. Então,
contextualizando com geografia, isso aqui, essas duas, é o sudeste do Brasil, viu? São Paulo e Rio de Janeiro. Nós vamos ter o sudeste aqui, essas duas, né? Essas duas cidades. E aqui nós vamos ter o sul do Brasil em termos a parte de geografia, viu? Então, o Rio Grande do Sul é o sul do Brasil e sudeste será São Paulo, hoje é São Paulo e Rio de Janeiro. Naquele tempo não tinha essa divisória de território, norte, nordeste, sudeste e centro-oeste e sul do Brasil. Não tinha ao longo dos anos, que tem um geógrafo que ele vai fazer essa divisão, depois eu posso estar falando na devida aula. Então, espero que vocês tenham compreendido direitinho porque que nós temos essa industrialização desigual, essa urbanização desigual em territórios do Brasil, porque a concentração de renda ela vai ser nesta região do sul do Brasil, principalmente o sudeste do Brasil e a região sul do Brasil. Então, vejam que as cidades mais desenvolvidas, cidades mais ricas, mais prósperas estão nessa região. Foi onde a urbanização, foi onde a industrialização vai se desenvolver. Então, revisando aqui, não esqueçam, aqui está um cronograma, né? Porque nós vamos ter quase 70% na agricultura, viu? Na agricultura, isso aqui eu estou falando da década de 20 em diante. De hoje a gente tem que rever isso aqui. Então aqui é num panorama da década de 20 em diante. Então vejam. Porque hoje o Brasil como já tem uma industrializaçãozinha bem razoável, isso aqui melhorou, né, bem razoável, cai 100%. Então vejam que na agricultura nós temos uma porcentagem bem razoável. Viu? Não esqueçam aqui a agricultura, 69,7%. Estava na agricultura naquele período da década de 20. Se você for perceber aqui em serviço, olha aqui, ó, serviço 16,5% e na indústria 13%. Vejam que a indústria era menos, né? Não tinha desenvolvimento porque o Brasil não era industrializado, não tinha preocupação em se industrializar e o Brasil era muito dependente. Isso torna-se problema quando um país ele é dependente de uma nação. Nós vamos ver lá quando nós formos trabalhar do próprio desenvolvimento dos Estados Unidos. Então, por que que o café vai se ferrar quando for ter lá a questão da crise da Bolsa de Valores em Nova York, nos Estados Unidos? Então, aqui está um panorama, está uma ideia, viu? Para vocês terem uma ideia mais ou menos aqui, está tudo direitinho. Qualquer dúvida podem também estar me perguntando. Então, vou dar uma pausa aqui para ir para a próxima. Valeu! Pronto, pessoal, aqui eu vou estar finalizando essa primeira parte, viu? Já dei uma pincelada muito boa sobre, né, a questão da imigração no Brasil, fui falado um pouquinho da industrialização no Brasil, quais são as regiões mais industrializadas, quais são as regiões mais ricas do Brasil, já teve um panorama, vocês podem estar revisando, podem estar fazendo pergunta, ou tirando alguma dúvida, podem também estar mandando lá no Story, tanto pelo, né, lá está no canal direitinho, vocês podem estar mandando as dúvidas, a gente pode estar sugerindo aí quem vai fazer vestibular, pode também estar criando um grupo aí sem problema do WhatsApp. Então vamos lá. Para nós estarmos aqui concluindo essa parte, vai estar um pouquinho sobre a arte brasileira, né? E eu quero só a questão, nós vamos ter a questão da arte aqui. Isso aqui é mais rápido, nós vamos estar falando do modernismo, viu? Essa questão do modernismo vai ser na década de 20. Então percebam que é a década que nós estamos falando, viu? Então aqui o modernismo, ele vai ser tratado principalmente da década de 1920 em diante, 1922. Está mais ou menos nessa data aqui, que é o período do modernismo no Brasil. O modernismo vai ser os artistas brasileiros que vão estar se destacando. Então, eu quero só citar, esse aqui é o retrato de Mário de Andrade. Então, dentro do modernismo, eu vou citar aqui, são vários, né? Mas eu vou citar apenas alguns, né? Uns 2 ou 3 aqui. Vocês podem estar acompanhando lá, podem estar vendo na internet. Depois eu posso estar botando uma questão sobre o modernismo também, que ela é bem interessante, aqui é uma mistura de artes com história. Então, esse retrato bem aqui que vocês estão vendo é do Mário.
viu? Esse aqui é o retrato do Mário de Andrade. Então, esse retrato é deles, é um dos artistas brasileiros, né? A questão representando o modernismo. Nós vamos ter aqui, ó, o Oswald de Andrade. Não sei se ele é parente desse indivíduo aí. Vocês podem estar pesquisando. Ó, aqui nós temos o Mário Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade. E eu quero só colocar esse último aqui. São vários artistas. Vocês podem depois estar pesquisando lá quais são os outros artistas do modernismo no Brasil, viu? Ó, Anitta. Tem até um retrato dela, viu? Mafate. A escrita, nome meio maluco, então não temos, ó. Essa questão esse aqui, ó, Mário de Andrade, viu? Esse retrato aqui é do Mário de Andrade, vocês podem ver, tem na internet, não só do Mário de Andrade, mas tem de outros artistas brasileiros, vocês podem estar verificando, viu? Isso aqui eu peguei da internet, esse retrato aqui. Então veja, ó, aqui é o Mário de Andrade. Esse retrato de Mário de Andrade, ele vai ser feito pela Anitta, ó. Viu? Esse retrato aí será feito pela Anitta, viu? Esse retrato bem aí foi feito, ó. Foi, ó. Feito, viu? Esse retrato foi feito pela Anitta, viu? Então foi a Anitta que vai representar esse artista, né? A Anitta, esse artista brasileiro, viu? Então aqui está o retrato feito por Anitta Malfatti, que vai representar esse artista brasileiro. Eu quero só deixar não é uma crítica, mas os artistas brasileiros, eles vão estar criticando principalmente os artistas europeus. Se você perceber, sempre na arte europeia, vocês podem estar pesquisando, podem estar verificando em alguns livros de história ou no livro de artes, que os artistas, principalmente europeus, a tendência deles em retratar algo aqui do Brasil era com tendências europeias. Não pensem que vai vir alguns artistas, por exemplo, da Holanda, que vai ter, vocês podem estar pesquisando. Esses artistas, principalmente, por exemplo, se for holandês, não importa se for francês ou qualquer outro tipo, ou outro, né, artista da Europa, ele vai estar representando a arte, né? Mesmo que seja representando algo aqui brasileiro, mas vai ser tendência europeia. Então, eu quero que vocês fiquem bem claro, né? Não esqueçam disso, que o modernismo brasileiro ele vai estar criticando essa tendência europeia. Olha aqui, ó. Vejam como isso aqui é interessante, ó. Pretendiam dialogar, ó, isso aqui são os artistas, ó. Pretendiam dialogar com o mundo a partir de características culturais do país. Isso aqui são a representação dos artistas brasileiros. Então percebam aqui que os artistas brasileiros, isso aqui está no livro de história, até o livro novo do Gilberto Coutrin, viu? Isso aqui é a frase que tem no livro, né, do Gilberto Coutrin, do historiador aqui brasileiro. Então vejam que o modernismo brasileiro ele vai estar querendo, pelo menos a arte brasileira, vai ser representar a questão da cultura do país, o nosso jeito, né? A questão do modo de falar, a questão da própria mesmo da pessoa. Vejam que o modernismo brasileiro vai ser a representação do povo brasileiro, pelo menos vai querer representar o povo brasileiro e não o povo europeu. Então, aqui, para vocês terem uma ideia que é muito importante, o nascimento, né, dessa arte brasileira, claro que vai ter crítica, né? A arte vai ser também um meio de criticar o governo, vai ser um meio de criticar a arte europeia. Então percebam que essa arte, né, do modernismo brasileiro vai ser tentar representar a população aqui. Não é a tendência europeia, viu? Então vejam que há essa diferença no termo dos artistas brasileiros, da arte moderna, do modernismo aqui no Brasil, vai representar o povo brasileiro, a cultura brasileira,
Não significa que nós não temos essa mistura das culturas aí indígenas europeias, né, principalmente europeias, asiáticas. Enfim, nós vamos ter tanto a questão da cultura aí europeia, asiática, africana e indígenas do território brasileiro. Então, vejam que os artistas brasileiros vão tentar representar o povo brasileiro, a cultura brasileira, e não mais tendência europeia. Então, há essa diferença de artistas europeus que vão, mesmo que eles tirem algo daqui do Brasil, uma imagem, mas as características, os traços serão europeus, viu? Não esqueçam disso, há essa diferença de artistas brasileiros, principalmente na figura do modernismo, para as figuras na representação dos artistas europeus. Artista europeu, mesmo que ele represente a arte aqui, por exemplo, se fosse a questão da indígena, a questão do desenho, ou algo aqui no Brasil, mas os traços, as tendências era europeia. Agora, os artistas brasileiros, modernismo no Brasil, vai representar, será os traços culturais do Brasil, será as pessoas desse território aqui, não mais com tendência europeia. Então, eu creio que deu para vocês terem uma ideia do que significa o modernismo, porque que ele vai surgir no Brasil, vai criticar essa arte europeia, do jeito de fazer a arte, vai criticar o governo, então vão tentar representar o povo brasileiro, a cultura brasileira. Então, é justo, né? Representar algo do nosso país, então vai desmistificar, vai mudar. Então, eu espero que tenha dado para vocês entender essa diferença de um para com o outro. Então, pessoal, valeu, né? Deixe o like de vocês, assinem, né? Assinem o sininho lá do canal, porque toda novidade, toda aula, quando eu postar lá, vocês vão receber a notificação. E também estarei fazendo lives ao vivo, né? Então, durante a semana, mais ou menos segunda e terça, toda segunda e terça, eu estarei fazendo live no YouTube. Então, vocês lá vão estar perguntando, fazendo sugestão e tudo mais. E, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né? Desejo uma boa sorte a todos. Fiquem com Deus e fui!